Olá, tudo bem? Não sei se é bom dia para você, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, não é? Esse estudo bíblico. E aos domingos pela manhã eu tenho compartilhado com a igreja onde sou pastor e compartilhado também no meu canal do YouTube, Francis Restel Deloio. Você vai achar bastante coisa lá, mensagens, estudos bíblicos, tem também vídeos de algumas aulas que eu gravei para a faculdade onde eu dou aula. Aos meus irmãos e minhas irmãs da primeira IPEI de Anápolis, eu desejo um ótimo Dia das Mães, que Deus realmente nos abençoe no dia de hoje. Em isolamento social e às vezes distante das nossas mamães, fica mais difícil. Eu, como estou distante da minha mãe a quase 900 quilômetros, 1000 aproximadamente, 900 e alguma coisa, os dias das mães para mim já tem essa característica que agora muitos têm sofrido, não é? E vivenciado de estar afastado, principalmente as mamães que são do grupo de risco, acima dos 60 anos, no caso da minha, por exemplo. Mas enfim, nesse domingo, dia 10 de maio de 2020, nós estudaremos a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, faça isso. Ou se você quiser agora pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia, dá tempo. Eu gostaria de iniciar falando, nós já estudamos outras cartas paulinas, as últimas duas, Gálatas, depois Efésios, não é? Os irmãos da Galácia, os irmãos de Éfeso e agora os irmãos de Filipos. Carta aos Filipenses, irmãos que serviam a Jesus, se converteram a Cristo e viviam em Filipos. Filipos ficava na província romana da Macedônia, tá? Que hoje faz parte ali do norte da Grécia. Do norte da Grécia. Eu quero ver se as minhas habilidades tecnológicas me permitem compartilhar um mapinha que eu achei muito interessante, bem ilustrativo. Eu vou ver se eu consigo colocar no final do vídeo ou como fundo de tela no início do vídeo, alguma coisa assim para você encontrar onde que está Filipos, ali no norte, hoje norte da Grécia, tá? A igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã na Europa. Foi a primeira igreja cristã na Europa. Os cristãos que viviam em Filipos fizeram tudo que podiam para ajudar Paulo, por exemplo, na sua tarefa de propagar, pregar, evangelizar, pregar o evangelho por todo o Império Romano, né, na época. Se você for lá em Filipenses 4, do 14 ao 16, Filipenses 4, do 14 ao 16, você vai ver que Paulo precisou da ajuda e os irmãos de Filipos enviaram essa ajuda, né? Então, se você for lá em Filipenses 4, do 14 ao 16, você vai encontrar isso, tá bom? Tem outros textos interessantes. Então, por exemplo, Filipenses 1, verso 7, Filipenses 1, do 13 e o 14, Filipenses 2, verso 25, Filipenses 4, verso 18, a gente vê que quando Paulo estava preso, ele precisou de ajuda também, né? E eles enviaram o irmão Epafrodito com a ajuda para Paulo. Vocês vão ver aí, olhando na sua Bíblia, você vai poder observar que os irmãos de Filipos enviaram Epafrodito com a ajuda que Paulo estava precisando. E para Epafrodito ficou doente. Então Paulo o enviou de volta a Filipos. Isso você vai encontrar lá em Filipenses 2, do 25 ao 30. Que Epafrodito ficou doente e Paulo enviou ele de volta a Filipos. Filipenses 2, do 25 ao 30. Tá bem? Paulo aproveitou também essa oportunidade para então escrever uma carta aos irmãos de Filipos, tá certo? Agradecendo a ajuda que eles tinham enviado. Você vai lá em Filipenses 2, verso 19 a 23, e você vai ver o plano de Paulo inicial, né? O plano inicial de Paulo, que era enviar Timóteo até Filipos para levar notícias dele. Esse era o plano de Paulo. Porque Paulo esperava ter mais uma oportunidade de visitar os filipenses. Você vai encontrar isso lá em Filipenses 1, do 24 ao 27 e Filipenses 2, 24. Ele tinha essa
esperança, ele esperava isso, mas uma expectativa paulina, né, de Paulo, mais uma oportunidade de visitar os filipenses. Na carta, ele não apenas vai agradecer a ajuda que os filipenses enviaram, né, mas ele fala também sobre alguns problemas que haviam surgido na igreja e adverte a igreja contra as falsas doutrinas que alguns estavam ensinando. A carta vai falar, por exemplo, sobre a confiança, sobre a alegria, o amor cristão e a firmeza como qualidades do cristão. Então a carta agradece a ajuda enviada, mas também é uma carta onde Paulo trata assuntos em relação a problemas que a igreja vinha passando, alerta os que ensinavam falsas doutrinas e fala sobre confiança, alegria, amor cristão e firmeza como sendo qualidades, ou que deveriam ser qualidades do cristão. Filipenses 2, de 5 a 11, uns 25 anos atrás, eu respondi um questionário na primeira IP de Marília, e lá tinha qual o seu texto bíblico preferido. Eu devia ter uns 15, 16 anos, na minha adolescência. Eu fiz minha pública profissão de fé com 14, então foi logo depois. Pois bem, eu escrevi que o meu texto bíblico, se eu pudesse escolher um texto para falar, esse é o meu preferido, é Filipenses 2, de 5 a 11, né? Onde Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, tomando forma de homem, né? E ele foi até a morte de cruz, e aí Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra, debaixo da terra e no céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11, mais ou menos isso daí. E aí é a ideia do exemplo de Cristo, humildade e obediência a Deus, morte de cruz e depois exaltação. Então, a carta aos Filipenses vem mostrar que nós precisamos imitar o exemplo de Cristo, humildade e obediência a Deus, e depois morte de cruz, para então a exaltação, um nome acima de todo nome, né? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Filipenses 2, de 5 a 11, vem falar sobre essa característica importantíssima que qualquer cristão tem que ter, que é o de ser imitador do Senhor Jesus Cristo. Em relação à autoria e data, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. A gente vê Filipenses 1, verso 7, Filipenses 1, 13 e 14 e Filipenses 1, verso 19. Paulo estava preso, Epafrodito levou a ajuda, trouxe de volta a carta, como eu disse lá atrás. É bem possível que ele tivesse preso em Roma. Ele fala, por exemplo, sobre a guarda do palácio do governador, lá no Filipenses 1, verso 13. Então, e sobre as pessoas do palácio do imperador, Filipenses 4, 22. Mas a gente não pode afirmar que ele estava em Roma. Só que esses textos, ele falar da guarda do palácio do governador, ele falar das pessoas no palácio do imperador, sugerem que ele estivesse preso em Roma. Por esse motivo, como não dá para cravar que ele estava em Roma, nós não podemos dar uma data precisa de quando a carta foi escrita. Não tem como cravar, foi tal ano da era cristã, não dá. Mas foi Paulo, e ele estava preso, e ele envia por Epafrodito, que voltou doente para Filipos. Muito bem. Sobre as mensagens dessa carta de Paulo aos Filipenses, nós temos mensagens muito interessantes. A primeira delas é alegria e satisfação. Então, se você olhar na sua Bíblia Filipenses 4, verso 4, a gente vai encontrar Paulo falando sobre a alegria que os cristãos devem sentir na sua vida em comunhão com os outros e com Deus. Olha só, nós estamos numa dificuldade, né, de ter comunhão uns com os outros, pelo menos comunhão de corpo presente. Mas nós podemos permanecer em comunhão, permanecer em comunhão através de telefone, WhatsApp, vídeos, mensagens de voz, enfim, podemos ainda e estamos em comunhão no Espírito Santo, né? Nós somos todos o mesmo corpo e Cristo é o cabeça.
mas ele alerta para a importância da comunhão uns com os outros. E aqui fica a dica àqueles que acreditam que Deus está em todo lugar, não preciso ir à igreja. Pois eu quero te dizer que a comunhão, a koinonia, é uma das partes integrantes dos requisitos fundamentais de uma vida cristã saudável. Paulo alerta isso: comunhão com os outros e comunhão com Deus, comunhão horizontal e vertical. A brasa fora do braseiro apaga. É interessante que nós temos 17 vezes nessa pequena carta de Paulo, ele falando sobre alegria e satisfação, para você ver como é uma temática extremamente importante. 17 vezes nessa pequena carta, Paulo fala sobre alegria e satisfação. Alegria e satisfação, olha que temática importante. Tem uma segunda mensagem interessante também. Ele vem falar sobre a união com Cristo. União com Cristo. Aí tem várias partes na carta, ó. Filipenses 1, verso 26, Filipenses 2, verso 1, Filipenses 3, verso 1, Filipenses 3, verso 9, Filipenses 4, verso 1 e Filipenses 4, verso 7. Todos esses textos, acima de tudo, a vida cristã é vida em união com Cristo. Tá? Todos esses textos vão respaldar essa frase que eu estou dizendo aqui. Acima de tudo, a vida cristã é vida em união com Cristo. Não tem jeito. Se você for em Filipenses 2, verso 2, você vai perceber que isso também quer dizer união com os outros. União com Cristo e união com os outros. E lá no capítulo 4, do verso 2 ao verso 3, 2 versículos do capítulo 4, você vai ver a ideia de ajudar e encorajar uns aos outros. No momento que a gente está vivendo aqui dessa pandemia toda, desse isolamento social, ajuda e encorajamento não vai fazer mal a ninguém. Então ajude quem você puder, encoraje quem você puder, né? Pare de ficar com essas notícias ruins, só compartilha coisa ruim. Vamos compartilhar coisas que nos tragam esperança e certeza. Aliás, hoje o culto à noite, a mensagem é muito interessante. Eu percebi, por exemplo, que agora de manhã, no grupo lá da igreja, se eu não me engano foi o presbítero Nelson Natal de Siqueira, meu irmão, compartilhou um verso falando de um texto da carta de Paulo aos Coríntios, onde fala sobre o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, etc, etc, etc. Se eu não me engano, foi esse o texto que ele compartilhou. E eu quero dizer que para Nelson, meu irmão, como nós estamos em sintonia, à noite eu vou pregar o verso 13 do capítulo 13. E permanecem esses três: fé, esperança e amor, no qual o maior deles é o amor. É a mensagem do domingo, à noite, de hoje à noite. Tá bem? Então é sintonia de Deus, olha aí. Tá vendo só? Coisa boa. Ajudar e encorajar. Encoraje, ajude, não é? Para que a esperança seja reacesa, vamos dizer assim. Tenha renascimento, tá bem? Terceira mensagem da carta de Paulo aos Filipenses: como Deus nos salva. Quando Paulo praticava a religião dos judeus, Paulo pensava que Deus salva a pessoa que faz tudo que a lei de Moisés manda fazer. É aquela coisa, é a pessoa cumprir toda a lei e aí Deus vai salvar. Agora ele sabe que é por meio da fé em Cristo que a pessoa é salva. Então mudou. Filipenses 3, do 1 ao 9, nada mais que isso. É a pessoa de Cristo que nos traz a salvação. Então não é o tanto de penitência que eu pago, não é o tanto de oração que eu faço, tanto de texto bíblico que eu leio, mas é a minha fé, certeza, confiança, permanência, perseverança em Cristo, o meu Senhor e Salvador, é que me salva. E aí nós temos uma quarta mensagem, a vinda de Cristo. Carta aos Filipenses fala da vinda de Cristo, olha só. 2000 anos lá atrás, Paulo vem falar da vinda de Cristo. Filipenses 1, verso 6, Filipenses 1, verso 10, Filipenses 2, verso 16, Filipenses 3, verso 20, Filipenses 4, verso 5. Várias vezes onde Paulo faz referência à vinda de Cristo. Para Paulo, isso era um motivo muito forte, a vinda de Cristo era um motivo muito forte para viver a verdadeira vida de seguidor de Jesus Cristo. Desculpem, para Paulo isso era fundamental. A vinda de Cristo era um motivo forte para que os cristãos vivessem uma vida verdadeira de seguidor de Jesus Cristo. E não é diferente hoje. Eu e você precisamos
viver uma vida verdadeira de seguidor de Jesus Cristo. Muito bem, vamos então para a quinta mensagem que eu separei, e nós paramos por aqui, porque a carta aos Filipenses, apesar de ser uma carta pequena, ela é muito rica, mas nós vamos parar em 5 mensagens da carta. Sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo não é dever, não é dever, é privilégio. Sofrer por Cristo não é um dever do cristão, é um privilégio desse cristão. Filipenses 1, versos 28 e 29 e Filipenses 3, versos 10 e 11. Por meio do sofrimento, o seguidor de Cristo se torna mais igual ao Senhor Jesus Cristo e se une mais completamente a Ele. Olha só, é através do sofrimento que o seguidor de Cristo se torna mais igual a Ele, ao Senhor Jesus, e se une mais completamente com Ele. Filipenses 1, versos 28 e 29, Filipenses 3, versos 10 e 11, tá certo? Eu gostaria de apesar de ser um vídeo, de ler aqui o texto que eu disse que é o meu texto preferido, da Bíblia toda, que está em Filipenses. Então, você abra sua Bíblia aí para você acompanhar comigo. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, nós veremos do verso 5 ao verso 11, o meu texto preferido, que pode ser o seu texto preferido também depois de hoje, porque realmente é lindo. Filipenses 2, de 5 a 11, para encerrar o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, depende da tradução, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Espero que você tenha sido abençoado nesse estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Que Deus abençoe o seu domingo, o seu dia das mães, que você consiga, talvez, através de um estudo como esse, passar a olhar a carta aos Filipenses de uma maneira diferente toda vez que você for ler algum texto dela. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.